seja bem-vindo. Essa é uma apresentação interativa. Para explorar cada objeto de apoio, clique no centro da tela. Qualquer dúvida, utilize o chat online no canto inferior da tela. Bom, eu sou Juliano, sou engenheiro de produção, com pós em administração industrial. Eu vou falar um pouquinho de custos hoje para vocês. Bom, eu vou conceituar um pouco o que a gente entende por custo. O que é, né? É a somatória de todo o recurso aplicado na obtenção de bens ou na realização de algum serviço, até o momento da sua venda. Ou seja, é a soma dos recursos para o desenvolvimento de determinada atividade. Eu costumo dizer, assim, simplificadamente, que é a expressão de determinada atividade em números, com unidades diversas que convergem em uma única unidade de entendimento universal, a monetária. Bom, mas para que serve e qual a importância disso? Basicamente, a importância de você ter controle dos seus custos é para você poder ter entendimento das suas operações, controles, apuração da sua rentabilidade e principalmente para tomada de decisão. A tratativa que a gente costuma dar para custos, ela é um pouquinho diferente da tradicional contábil. A busca é para um melhor direcionamento e entendimento do negócio, maior assertividade e calibração quanto precificação e posicionamento no mercado, e bem como ferramenta de melhoria contínua de produto e processos. Bom, vou falar um pouco de controle de custos como ferramenta de gestão. Como é que a gente trabalha isso? Primeiramente, a gente vai fazer uma divisão entre os centros de custos de acordo com a sua natureza, né? No caso, a divisão básica seria os centros de custos mais produtivos, os centros de custos de apoio à produção ou apoio à atividade desenvolvida, e os centros de custos administrativos, que indiretamente também apoiam, mas que não são ligados diretamente àquela atividade, à produção ou à atividade desenvolvida como um todo, né? Então, algumas das vantagens que a gente tem com esse cenário de divisão de centro de custos, custo a custo, é a gente ter um controle individual, a gente poder fazer estabelecimento de metas por setor, a gente ter controle de horas trabalhadas através de algum tipo de apontamento ou interface que a gente vai ter que criar, a gente poder mensurar o que a gente tem realmente trabalhado versus o que a gente tem disponível, o que a gente despende, o que a gente paga, né? No caso, a gente vai ter como equação a utilização do recurso disponível, né? A gente também vai ter alguns outros indicadores que vêm anexo a esse controle de custos como ferramenta de gestão, que são bem como esses apontamentos que geram algumas análises de quebra de produção, de perda de efetividade, de produtividade, OEE, geração de planos de ações. Vou falar um pouquinho também de análise de custos, custo standard versus custo real, análise mensal de custos, que a gente também se propõe a estar realizando. Quando a gente fala em standard versus real, o que na verdade é isso? É muito comum as empresas terem algum tipo de controle de custos, que geralmente é alguma planilha, algum número ideal que em algum momento foi desenvolvido. Mas o grande gap que a gente tem encontrado no mercado é a diferença entre isso que seria o ideal e o que vem acontecendo nas operações no seu dia a dia. Isso a gente chama de custo real. Os custos de uma empresa, eles refletem os processos da empresa, né?
Logo, como todos os processos apresentam variações, os seus custos também apresentam variações. As variações podem ocorrer de inúmeras maneiras, né? De lote a lote, de período de tempo para período de tempo, mês, dia, e por razões diversas, como, por exemplo, variações de consumo de algum tipo de material que seja empenhado em determinada produção, variação de produtividade, tanto numa indústria de bens de consumo quanto em um serviço realizado. A quantidade influi muito no custo que a gente está apurando. Variações de gastos gerais, de despesas gerais da empresa, de problemas de dia a dia que a gente acabam acontecendo. E essa é um pouco da realidade das empresas, né? Planilhas padrões, pouca verificação, pouca atualização, nenhum controle do que de fato acontece. Então, o que a gente se propõe a fazer para poder ajudar um pouquinho os empresários é essa implementação de um controle que vai ser estratificado, como eu disse no começo, por centros de custos, mas que ele vai ser extrapolado na produção de fato. Então, quando a gente vai ter essa análise mês a mês, a gente vai ter base para comparar o histórico do que vinha acontecendo e comparar com as metas estabelecidas. A gente vai ter dados suficientes para poder fazer uma análise crítica do que vem acontecendo e do que não vem acontecendo e dos motivos que isso vem ocorrendo, que esses fatores que, pelo atingimento ou não das metas, ocorreram, o que a gente ainda tem para melhorar. Então, na verdade, é uma forma de gestão voltada para custos, né? A gente vai atuar nos diversos departamentos e nas diversas estratégias da empresa, seguindo uma ótica de custos. A gente também vai abordar um pouquinho a parte de precificação, revisão dos preços, dos serviços e dos bens de consumo vendido, das atividades que vêm sendo realizadas, bem como política de reajuste, não só o reajuste em si, mas toda a sistemática que tem que acontecer de forma sistêmica e natural. Então, o procedimento, a natureza daquilo a gente vai tratar. Conheça o nosso site www.llagestãoempresarial.com.br. Solicite uma visita.